Muito bem, questão 14 da UFSC. Pedrinho, após uma aula de física, resolveu verificar experimentalmente o que tinha estudado até o momento. É falta do que fazer. Para tal experimento, ele usou uma bobina com 50 espiras, um ímã preso a um suporte não condutor e uma lâmpada incandescente de 5 watts de potência. Aqui de novo, né? Mesmo pega-ratão da URGS de antes, ó. É uma bobina com 50 espiras. O experimento consistia em mover o ímã para dentro e para fora repetidamente. É claro, quando tu mover o ímã para dentro e para fora, a lâmpada acende. 1. O módulo da força eletromotriz induzida na bobina é diretamente proporcional à variação do fluxo magnético em função da distância. Vamos lá. Questões teóricas se resolve com a equação. Força eletromotriz é menos a variação de fluxo sobre a variação de tempo. A força eletromotriz é diretamente proporcional à variação do fluxo em função do tempo e não da distância. Olha como a URGS, né? Olha como a UFSC é técnica. Aqui é tempo. Tempo. Fora 1. 2. É difícil mover o ímã dentro da bobina, pois o campo magnético de cada espira oferece uma resistência ao movimento do ímã. Isso é explicado pela lei de Lenz. Corretíssimo. Quando o ímã for aproximado da bobina, a bobina cria uma força de repulsão. Quando ele for afastado, cria uma força de atração. Te expliquei por que isso, por causa da lei da conservação de energia. A espira ou as bobinas são do contra, lei de Lenz. 4. Se a corrente na lâmpada for de 2 amperes, a força eletromotriz em cada espira da bobina é 0,05 volts. Tá vendo aquele esquema lá? São 50 espiras. O que eu tenho então? Vamos lá. Eu tenho a potência da lâmpada, 5 watts, e ele diz que a corrente é 2 amperes. Então, potência é π. Qual é a potência da lâmpada? 5 watts. Qual é a corrente? 2 amperes vezes o U. O U vai dar 5 dividido por 2, que é 2,5 volts. Neste conjunto de 50 espiras, tu tem 2,5, só que a pergunta dele é em cada espira. Tu viu na questão 13, que é uma regra de 3, na realidade é só dividir, né? Em cada espira, então, nós teremos 2,5, que é o conjunto, dividido por 50 espiras. Quanto é que é 2,5 dividido por 50? 0, vai dar 25, mais um zero vai dar 250, dividido por 50, 5. 0,05 volts. A 4 também está certa. 8. A frequência do movimento do ímã no interior da bobina não interfere na luminosidade da lâmpada. Cara, claro que interfere, né? A 8 está errada. O que é a frequência? É a velocidade com que ele vai oscilar aqui, né? Quanto maior a frequência, mais rápido esse ímã vai entrar e sair, entrar e sair. Quanto mais rápido o ímã entrar e sair, tu vai ter um tempo menor. A variação de fluxo vai ser a mesma, mas o tempo vai diminuir, a força eletromotriz aumenta, a voltagem aumenta, aumentando a voltagem, a lâmpada brilha mais. Afinal de contas, o brilho de uma lâmpada depende da DDP. Então a frequência do ímã não interfere. E interfere. 16. Para haver uma corrente induzida na bobina, é necessário que o circuito esteja fechado. Com certeza. Se o circuito for aberto, o que vai surgir na bobina? Uma DDP, uma força eletromotriz, mas não uma corrente. Para surgir a corrente, a lâmpada tem que estar engatada nessa bobina para fechar o circuito. Então a 16 está certa. A 32 diz: o trabalho realizado para mover o ímã para dentro e para fora é transformado integralmente em energia luminosa na lâmpada. Não, né, pessoal? Se fosse transformado integralmente, tu teria um rendimento de 100%. Por que não é integralmente? Porque grande parte do trabalho vai ser transformado em energia térmica. Esses fios aqui vão se aquecer. Como esses fios se aquecem, tu vai perder grande parte da energia e somente uma parte da energia do trabalho que tu realiza para subir e descer o ímã é que vão virar efetivamente luz na lâmpada. Então a 32 está errada, 16 mais 4, 20, mais 2, 22. Questão bacana. Limpa todo a bodega. Questão 15 da UFSC, uma questão de transformadores. Transformador não é difícil, mas até pega ratão. Bom, não vou ler tudo isso aqui, né? Tu vai ler em casa e tal, bonitinho.
que ele dá aqui, né? Tu vê a UFSC já dá a equação dos transformadores, voltagem no primário sobre voltagem no secundário, número do primário sobre número do secundário, mostrando aquilo que a gente sabe, né? Poucas espiras, pouca voltagem. Muitas espiras, muita voltagem. Então esse transformador aqui seria um transformador para aumentar a tensão. Tu vai ligar uma tensão pequena no primário e vai sair uma tensão grande no secundário. Mas é claro que ele pode ser ligado virado, porque todo transformador é reversível. Número 1. O princípio básico de funcionamento de um transformador é o fenômeno conhecido como indução eletromagnética. Quando um circuito fechado é submetido a um campo variável, aparece no circuito uma corrente elétrica cuja intensidade é proporcional às variações do fluxo magnético. Número 1, está perfeita. O que ele fez na número 1? Deu exatamente o enunciado do que é a indução eletromagnética. Número 2. No transformador, pequenas intensidades de corrente no primário podem criar grandes intensidades de fluxo magnético. Cara, já pode parar. A 2 está errado. Se a corrente no primário é pequena, a intensidade do fluxo magnético vai ser pequeno. O que é fluxo magnético? Vamos lá. Fluxo magnético é o campo vezes a área da espira vezes o cosseno do ângulo. Certo, mano? O que está acontecendo aqui? A corrente é a criadora do campo. Se a corrente for pequena, o campo vai ser pequeno. E aí o fluxo vai ser pequeno. Portanto, a 2 está errada. Bom, a questão 4 diz o seguinte, a afirmação 4. O transformador acima pode ser um transformador de elevação de tensão? Pode. Ele é um transformador de elevação de tensão. Se ligarmos uma bateria de automóvel de 12 volts no seu primário com 48 voltas, iremos obter 220 volts no secundário com 880 volts. Aí o que tu vai fazer aqui? Vai pegar essa fórmula, vai botar que a voltagem do primário é 12, vai querer saber a voltagem do secundário, vai botar que o número de espiras no primário é 48, que o número de espiras do secundário é 880, vai fazer o cálculo e vai dar 220, e tu vai botar que a 4 tá certa. E aí tu te esqueceu que aqui diz que ele foi ligado numa bateria de automóvel. Quando tu liga um transformador numa bateria, ele recebe corrente contínua. E aí ele vai receber um fluxo magnético constante. E aí ele não funciona. E na fórmula ia dar tudo certo, hein? O transformador só funciona com corrente alternada. Podemos usar o transformador invertido. Bom, isso sim. Ou seja, se ligarmos a uma tomada de nossa resistência de corrente alternada e aplicarmos uma tensão de 220 no secundário com 1000 voltas, obteremos uma tensão de 110 no primário com 500. Claro, né? Como o secundário tem 1000 e o primário tem 500, 2 vezes menos espiras, 2 vezes menos DDP. É só botar na fórmula. E aqui diz, tu vê, né? Corrente alternada, para não deixar dúvidas. Ele só funciona se for ligado na corrente alternada. Então a 8 está corretíssima. A 16. Ao acoplarmos um transformador a uma tomada e um aparelho elétrico, como não há contato elétrico entre os fios do enrolamento primário e secundário, o que impossibilita a passagem de corrente entre elas, não haverá transformação dos valores de corrente, somente da tensão. Mentira! O transformador transforma tensão e corrente, são inversamente, né? Se no primário a tensão é pequena e no secundário a tensão é grande, no primário a corrente vai ser pequena e no secundário a corrente vai ser... No primário vai ser grande e no secundário vai ser pequena. Enfim, num transformador, corrente e voltagem sempre operam de maneira invertida. O transformador transforma voltagem e transforma corrente. Está errado a 16. O fluxo magnético criado pelo campo magnético que aparece quando o transformador é ligado depende da área da secção reta do núcleo. Claro, a 32 está certíssima. Por quê? Está aqui a fórmula. Fluxo é campo vezes área vezes cosseno. O fluxo é diretamente proporcional à área. Quanto maior for a área da secção transversal desse transformador, em outras palavras, quanto mais grosso for o ferro aqui que o fio está enrolado, maior vai ser o fluxo magnético. Então nós temos a 32 e a 8, 40, 40 mais 1, 41. Limpando. Questão 16, a última desta pagininha. URGS.
Um certo transformador alimentado por uma fonte de 12 volts, o número de espiras no enrolamento secundário é o dobro do número de espiras no enrolamento primário. Então vamos lá, né? O número do secundário é o dobro do número do primário. Então esse transformador é um transformador para aumentar a tensão. Nesse caso, a voltagem do enrolamento secundário será se a fonte for contínua. Ó, pega ratão de novo, o transformador é sempre isso. Se a fonte for contínua, o transformador não funciona. Então será zero. E será se a fonte for alternada. Como o número no secundário é o dobro do primário, para que serve esse transformador? Para dobrar a voltagem. Se a voltagem é 12 no primário, tu vai ter uma voltagem de 24 no secundário. Então é 0,24. Se tu tem dúvida desse 24, faz a fórmula. Número do primário sobre o número do secundário igual a U do primário sobre o U do secundário, né? O número do secundário é o dobro do primário. Então, sei lá, se no primário é 1, no secundário é 2. Facilita a tua vida. O U do primário é 12 e tu quer saber o U do secundário. Qual é que vai ser o U do secundário? 24 volts. Só porque a corrente é alternada. Porque se for contínua, ele não funfa. Valeu, continua o estudo.